Você já pensou qual a palavra mais importante para um cicloturista? Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Nesse vídeo, a gente continua a nossa volta ao mundo de bicicleta, viajando nas histórias do livro No Guidão da Liberdade. Pessoal, esse vídeo faz parte de uma websérie sobre a volta ao mundo que eu fiz de bicicleta. Se você quiser ver todos os capítulos, uma tacada só, o link da playlist está ali embaixo e está lá no final do vídeo, vai aparecer também. E não esquece, no final do vídeo vai ter várias dicas sobre esses assuntos que a gente vai levar agora. No capítulo anterior, você estava lá do outro lado do mundo, na Malásia, Indonésia, Tailândia, Singapura. Qual foi a história que o pessoal mais pediu nos comentários ali para você contar mais? Mais ou menos teve um empate entre dois assuntos. Um era para falar sobre o visto, as dificuldades para conseguir ele. E o outro era para falar sobre o encontro, uma história bonita que teve nesse encontro de cicloturistas. Como muita gente deixou para eu escolher qualquer história, então eu vou forçar a barra aqui e deixar para o pessoal que quer saber mais sobre visto, esse tipo de coisa, que eu acabo que eu falo mais lá nos 7 passos, inclusive tem mais dicas para você conseguir visto e tudo mais, macetes. Eu vou deixar para o pessoal que vai ler os 7 passos e o No Guidão da Liberdade. E hoje eu vou contar a bela história do encontro com esses cicloturistas. Na parte do norte da Tailândia, você não encontra ninguém, cara, viajando de bicicleta, pelo menos naquela época. Conforme eu fui descendo para o sul e chegando perto do litoral, eu percebi que esse circuito era um roteiro internacional. Muitos cicloturistas iam lá, queriam fazer isso e viajavam por lá. Foi aí que eu conheci 2 cicloturistas, Tim e a Shaline. Eles estavam numa viagem de 1 ano. Então eles fizeram o leste europeu, depois eles foram para a Grécia, para Israel, depois para a Índia e estavam na Tailândia e queriam chegar até a Austrália. Só que é capaz que eles iam ter que pegar ônibus, não sei das quantas, porque a Shaline ia ter que voltar, tinha que ser 1 ano certinho e tudo mais. O Tim é um americano descendente de grego, por isso que eles foram para a Grécia. A Shaline já é bem mais confuso, porque ela é descendente de indiano. Mas a família dela vivia no Quênia, ela nasceu no Quênia, aí ela morava em Londres, eles se conheceram e foram para Boston. Aí como ela morava nos Estados Unidos, se ela ficasse mais de 1 ano fora dos Estados Unidos, ela ia perder o green card. Por isso que ela tinha que ir mais rápido de um ônibus lá, fazer algumas coisas mais rápido, para poder chegar até a Austrália. Essa convivência foi muito legal. Eram pessoas bem diferentes de mim, né? Obviamente, né? O Tim, ele era um velocista, sempre correu de bicicleta, né? Pela primeira vez ele estava viajando de bicicleta. Então ele falava, nossa, essa bicicleta aqui parece uma carroça, né? Acostumado com aquelas bicicletas de corrida, super performática, super leve. E ele era assim, um cara que eu posso dizer, mais ou menos quadrado no jeito de pensar. Não, sem querer ofender ele. Por exemplo, ele não entendia muito de mecânica, né? Provavelmente devia mandar a bicicleta dele para arrumar na bicicletaria e pronto, né? Ele tinha um livro grosso assim, que falava sobre mecânica de bicicleta. Ele carregava isso na viagem? Carregava e assim, é bem simples, tipo, dê uma volta, né, no pé de vela. Se o ruído acontecer 2 vezes a cada vez que se dá uma volta, significa que o problema está na catraca. Se o ruído acontecer uma única vez, significa que o problema está na coroa. Sério que era assim? Sério, eu li o livro. E ele carregava os troços. Quando você vê no mapa uma estrada perto do mar, isso não quer dizer que você está vendo o mar. Isso que é o problema de quem quer viajar de bicicleta perto do mar. Você não vai ter essa sensação, você vai ter só a sensação de calor, de bafo. Eventualmente a gente via situações que a gente via que dava para ir para a praia. E uma dessas vezes a gente viu, era uma estrada de terra, estava quente pra caramba, a gente foi para a praia. E não quis mais sair de lá, cara, que era uma praia deserta, tranquila, tinha alguma coisa para comer, era uma verdura, não sei se era verdura ou era uma abobrinha que até a gente achou na estrada, caiu de um caminhão. Era um negócio que não tinha nada a ver, mas, era melhor ficar ali com o que a gente tinha do que voltar para alguma cidade só para comprar comida. Depois que tomou banho de mar, a gente já ficou lá conversando e tudo mais. É um litoral recortado, parecido com algumas regiões do Brasil, inclusive. Lá pelas tantas, já estava entardecendo, a gente já tinha feito o arroz nosso, estava quase pronto. A gente vê lá no fundo da praia, sair da montanha assim, né? Uma senhora vindo em nossa direção. A gente reparou que ela vinha com várias coisas assim. Ela chegou até a gente, abriu, era um monte de trouxa assim, as coisas tudo em pano, né? Aquelas panelas, aqueles troços todo. Aí ela serviu pra gente, a tailandês come arroz sem sal, sem nada, sabe? Cozido sem nada, bem branco mesmo. E aí tem um monte de coisinha gostosinha que você vai misturando com arroz lá. Uma delícia, assim, e você nunca acaba, porque você mistura isso com tanto daquele, esse com aquele, e, é o jeito que eu mais gosto de comer, na verdade. Aí colocou pra gente assim, a gente falou, não, mas a gente já tem aqui, meio indicando que já tinha, ela
ela fazendo assim e tal. A gente, não, muito obrigado, não sabia qual que era dela, né? Eu já tinha visto várias pessoas que vêm, oferecem e cobram alguma coisa e tudo mais. A gente não queria ter esse tipo de relacionamento ali. E ela super calma, ofereceu, insistiu. Aí a gente, né, uma delícia, né? Ia comer aquele nosso arroz ali. O Tim, ele não sabia o que fazer. Fazia pouco tempo que ele estava na Tailândia ainda. Aí ele falou, cara, o que eu posso fazer? Essa senhora, ela trouxe essa comida pra gente e eu não tenho nada para oferecer para ela. Eu não posso nem conversar com ela para entreter ela com as nossas histórias, nem nada, né? Como que eu faço para agradecer ela? Você que está mais tempo, como que fala obrigado, né? Eu estava mais tempo, realmente eu sabia algumas palavras assim, né? Falei meio baixinho assim, você fecha a mão dessa forma assim, né? Coloca perto do peito, abaixa a cabeça e fala copo com, crá. E aí, Shaline, você fala copo com, cá, que é obrigado e obrigada, né? Em tailandês, né? Aí a velhinha, cá, aquele jeitinho, tranquilo assim, né? Depois que eu fui percebendo mais coisas dele, assim, ele vive em Boston. Então ele é acostumado numa sociedade do justo, uma sociedade do honesto, do correto. Assim, se tivesse aqui, por exemplo, aqui a estrada, tem essa árvore e tem a casa lá, né? Ele tinha dificuldade de parar aqui na sombra. Ah, mas isso é propriedade privada, né? Não sei das quantas, né? Eu falei, não, cara, no interior é assim, as pessoas não vão brigar com você porque você está na sombra. Mais ou menos eu percebi que naquele dia ele percebeu a diferença que tem entre o justo e o correto e o amor. O justo é você entregar o que é certo e o amor é entregar além daquilo. Quem está no canal aí pode contar, pode escrever embaixo lá, às vezes que isso aconteceu com eles. Que você não tem nem o que fazer para agradecer, como fazer. Mas do lado dela, era o que ela queria, ver a gente contente, trazer para a gente, ver a gente feliz. A gente agradeceu a ela. Então, talvez essa seja a palavra mais usada e mais importante para um cicloturista. Muito obrigado. E agora, pessoal, para você que ficou até o final, tem as dicas. Uma coisa interessante de você viajar de bicicleta é que você precisa se relacionar. De um jeito ou de outro, você tem que agradecer, pedir água, alguma coisa. Isso te força a aprender a língua local, seja qual for. Então, se você tem a chance mínima de aprender alguma língua, tipo assim, uma língua que você sempre estudou, nunca aprendeu a falar inglês, ou você acha muito bonito o francês, alguma língua latina que tem muito a ver com a tua, se você tiver a oportunidade, viaja por esse país de bicicleta. Você vai se forçar de uma maneira tão bruta de aprender que você vai aprender em pouco tempo. Enquanto eu estava na França, eu fiquei 1 mês e meio. Eu entrei na França, não sabia falar merci beaucoup. Sabia falar, mas não sabia o que queria dizer. E quando eu saí, eu falava com as pessoas. Falava mal, mas eu me comunicava, eu conseguia tudo o que eu precisava conversando com as pessoas. Então é uma forma em que você não vai ficar gastando com um curso disso ou daquilo. Você vai para o país, você já viaja e ainda aprende. Enquanto você estiver no país, é interessante se você gosta de um livro. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é italiano, para tudo quanto é país que ele vai, ele compra o livro O Pequeno Príncipe. Ele adora esse livro, então ele sabe decor tudo. Ele é italiano, veio para o Brasil. Ele começa a ler, ele lembra, ele já entende todas aquelas frases. Fica muito fácil dele aprender. Eu demorei um monte, né? Mas assim, porque eu sempre estudei inglês e nunca aprendi coisa nenhuma, né? The books on the table o tempo todo e não aprendi nada, né? Quando eu estava na Alemanha, que eu comecei a aprender inglês, e na Índia eu consolidei, porque eu comprei o Novo Testamento, que é um texto que eu conheço de cor. Então, para mim, era assim fácil, e depois as palavras que eu não compreendia, eu ia anotando com o dicionário, eu ia aprendendo, ganhando vocabulário. Nesse momento, o meu aprendizado avançou, foi ficando cada vez mais rápido e cada vez melhor. E novamente, essa dica e outras importantes para quem quer fazer grandes viagens de bicicleta, estão tudo lá nos 7 Passos. Entra lá e dá uma força para a gente. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!